Deus abençoe, irmão. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Então, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia no capítulo 16 e o versículo 19 do livro de Mateus. Por favor, Evangelho escrito pelo irmão Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu não sou de beber água não, mas eu vou precisar de água porque eu tenho forçado muito a voz esses dias. Se puder me fornecer água. Olha, eu não sei se foi apresentado, mas eu estou vendo uma pessoa com a irmã Zália. Evangelho segundo escreveu o irmão Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Glória a Deus, aleluia. Veja aí, você achou. Eis que aproximando dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Eu quero fazer essa leitura de novo. E você se concentre nesta pergunta para o Senhor Jesus. O jovem fez uma pergunta para o Senhor Jesus. E eu vou perguntar de novo. Eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Oh, maravilha. Sente-se em nome do Senhor Jesus. Amém. É bom que eu fico à vontade. Isso. Eu quero conversar com cada um de vocês aqui nessa noite sobre um fato muito importante, muito interessante para a vida de todos vocês. Vocês que estão aí na galeria, vocês que estão aqui no auditório, aos senhores que estão na tribuna, eu quero levá-los a uma viagem nos dias do Senhor Jesus. Um homem procura o Senhor Jesus. Ele tinha riqueza, ele era bem de vida, era uma pessoa que estava bem. E este homem, pelo que eu lendo as Escrituras pude entender, é que ele precisava de um complemento, porque a riqueza não era o suficiente para a vida dele. Então ele se encontra com o Senhor Jesus e ele tem interesse nesse complemento para a vida dele. Ele estava interessado, sabe no que? Na vida eterna. Ele se preocupava com a vida eterna. Se ele era de uma descendência de judeu ou dos hebreus, então ele conhecia as Escrituras, a Torá, o Antigo Testamento. Então, num dado momento, nós vamos viajar na luz da Bíblia e entender que aquele rapaz, ele olhou as Escrituras, e dentro das Escrituras ele sabia que existia a vida eterna. Então ele disse: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer? Já estou bem abastecido, sou príncipe, sou filho de rei, tudo está na minha mão, mas eu preciso da vida eterna. Como eu faço para alcançar? Se ele conhece a lei, quando eu viajo em Deuteronômio, capítulo 32, e no versículo 32, Moisés, após o povo ter irado a Deus, Deus diz: eu vou destruir este povo para formar um povo novo, porque este povo pecou contra mim, trouxe para mim a ira, e eu vou acabar com este povo. E Moisés, tomando as dores do povo, conhecendo o poder de Deus e conhecendo a eternidade, Moisés com ousadia diz assim: Senhor, se o Senhor destruir este povo, então risca o meu nome desse livro que o Senhor tem, que é o livro da vida. É forte, hein? De Moisés. Moisés sabia que existia o livro que era o livro da vida. Então este príncipe, por conhecer a lei, ele sabia que existia a vida eterna. Ele precisava conquistar a vida eterna.
Reflitam comigo, senhoras e senhores que aqui estão. A vida eterna é uma preocupação de todas as pessoas. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo crianças. E mesmo por ter vivido muitos anos, 70, 80, 90 anos, as pessoas se preocupam com o outro lado da eternidade. Eu posso imaginar o seguinte: eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava, ai meu Deus, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, eu não consigo viver sem os meus pais, eu não quero que meus irmãos morram. Senhor, que se tiver de morrer, que eu morra primeiro. Deixa que eu morra primeiro, pelo menos eu não vou ver a dor deles morrendo. Não é assim? Acredito que muita gente pensa como eu, ou pensou como eu. Mas todos pensando na morte saberia que poderia existir a esperança da vida eterna. Eu sei que existe o Senhor como um bom mestre das Escrituras, sabe que a eternidade é real. Os filósofos, os grandes pensadores, eles sabem que existe a eternidade, sendo cristão ou não. Para quem já assistiu aquele filme Troia, ali existe um exemplo da eternidade. Quando morre um dos troianos, o rei pega o seu filho, coloca num altar revestido de lenha. Ele pede para Aquiles, deixa eu enterrar o meu filho. Olha a preocupação dele, deixa eu enterrar o meu filho. E Aquiles vai, entrega o seu filho ao rei. O rei faz aquela cama para acabar cremando o corpo do seu filho e coloca 2 moedas nos olhos. Alguém lembra deste filme? Ele coloca 2 moedas nos olhos. Por que eles fazem isso? Porque a crença dos gregos era exatamente essa, que quando morria alguém, a pessoa do outro lado da eternidade, ela passava pelo pântano da morte. E ao passar pelo pântano da morte, ela precisava de 2 moedas para de sossego da eternidade. Mas quando a pessoa não tinha as moedas, ela era afundada no pântano da morte, ou seja, perdia o direito da vida eterna. Então, enfatizando, os gregos acreditavam, os troianos acreditavam na eternidade. Espírito de Deus. Todos nós que chegamos à igreja, todos nós que se aproximamos de Deus, nos preocupamos com a eternidade. E todos os dias entramos na casa do Senhor, não por pura e simplesmente querer receber as bênçãos de Deus, mas se preocupar. Olha, Jesus vai vir arrebatar a igreja, então eu preciso estar preparado. Jesus vem buscar o seu povo, então eu sei que quando Ele buscar, eu vou herdar a vida. Aleluia! Vou herdar a vida eterna. Minha preocupação é essa. Espírito de A Deus. maioria de todos aqueles que aceitaram Jesus se preocupam com a vida Amante eterna. da minha alma. Então agora, Paulo vai falar sobre essa eternidade. Porque ninguém tinha chegado do outro lado da vida. Ninguém tinha ultrapassado essas fronteiras para falar como que era lá do outro lado. Ninguém sabia. Ninguém poderia descrever. E Paulo, no capítulo 12, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 12, no livro de 2ª carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, existe um homem, ele estava descrevendo sobre ele próprio. Existe um homem que no corpo, não sei, fora do corpo, não sei. De uma coisa eu sei, este homem chegou ao chegou ao 3º céu. Esse homem chegou ao 3º céu, ele falando sobre ele. Espírito da verdade. Quando ele chega neste 3º céu, ele fala assim: queridos irmãos da igreja de Coríntios, este homem que chegou no 3º céu, ele viu coisas inefáveis, que não se sabem falar ou escrever, inescrutáveis, que se podem descrever. Ele viu coisas que ele dizia: olha, eu vi tanta coisa gloriosa que eu não sei explicar para vocês, mas de uma coisa eu sei: o outro lado tem a vida. Eu fui lá,
eu vi a vida, eu vi o outro lado, não sei como explicar, mas está registrado aqui que era coisa gloriosa. O jovem que chegou até o Senhor Jesus, dá para você imaginar a cena? Ele chegando ao bom mestre e dizendo: "Ô bom mestre, até que enfim pude me encontrar com o Senhor. O que farei para herdar a vida?" Esta é a interrogação de todos. Então Paulo ele dá uma explicação, mais ou menos. No capítulo 2 e no versículo 9 da carta de 1 aos Coríntios, ele vai dizer assim: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Você espera em Deus? Você quer a vida? Eu ainda não cheguei lá, você ainda não chegou lá, mas pela fé, aí eu transporto para os Salmos, e o salmista, na esperança da vida eterna, ele vai conversar com ele próprio. Já conversou com você mesmo? Alguém pensa até que você é biruta quando você conversa sozinho. Você não é biruta não, você está falando com o mundo espiritual, você está falando com o Pai das Luzes, com Deus. Na minha espiritualidade, dentro de mim, o salmista, ele me dá essa ideia. Ele dizia assim, ele falava com ele mesmo e ele respondia para ele mesmo. Ele dizia assim: por que te abate minha alma? Porque aflige o teu coração dentro de você. Aí ele dava resposta para a própria alma dele e dizia: espera em Deus, minha alma, porque tudo isso vai cessar. Já imaginou? Não dá para imaginar o que tem lá. Então, falando sobre a vida eterna, perguntando sobre a vida eterna, talvez você que está aqui nesta noite, coração, Deus tem preparado para você. Agora o Senhor Jesus vai dar uma ideia do que é eternidade. E o Senhor Jesus nos leva à ideia de eternidade de uma forma assim bem reflexiva e pesada. Ele nos leva no livro de Lucas, capítulo 16 e o versículo 19. Ele vai falar sobre duas escolhas, duas atitudes e duas consequências. Há duas escolhas a serem feitas. Há duas opções. No capítulo 16 e no versículo 19. E ele fala sobre a história do rico e de Lázaro. E ao falar da história do rico e de Lázaro, querendo falar sobre a vida eterna, as baladas, os seus movimentos, os seus encontros, as suas viagens e as suas festividades. Mas havia também um homem chamado Lázaro, que estava à porta do rico e comia das migalhas que caía da mesa deste homem. E este Lázaro tinha um companheiro. Este companheiro era o enfermeiro dele. Era o enfermeiro que todos os dias, as Escrituras, conforme o Senhor Jesus dizia, este enfermeiro todo dia vinham lamber as suas chagas. Sabe quem era o enfermeiro deste Lázaro? Um cachorro. Era um cachorro. A esperança que aquele homem tinha estava convertida em nada. Observe que as pessoas só vão começar a pensar em Deus quando elas estiverem nas suas dores, nas suas chagas, nas suas enfermidades, nas suas crises, em todo momento de dor.
que foi o que aconteceu com Lázaro. Parece que as dores fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Oh, bendito para sempre. Enquanto o rico não se preocupava com Deus, porque estava bem abastecido. No momento, a sua despensa estava cheia. No momento, o seu bolso estava revestido de riqueza. No momento, ele tinha do bom e do melhor. Então, por que pensar em Deus neste momento? Então o Senhor Jesus, ele diz: olha, agora existem esses dois personagens, e os dois, cada um vai escolher um caminho, e os dois terão uma consequência. E dentro desta consequência, a Bíblia vai dizer que os dois morreram. A Bíblia vai dizer: e morreram o rico, e foi sepultado. E morreu Lázaro, e os anjos vieram buscar-lhe e levaram para o lugar de descanso, o paraíso. Dois lugares. Um chamado inferno, pois ele existe, é real. É tanto que lá em Apocalipse, quando chegar em Apocalipse, você vai ver o inferno, lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 15, 14, 15, vai dizer assim: olha, a morte e o inferno que existem foram lançados aonde? Aonde? No lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Existe o inferno? Existe. É real? É. E quem é que vai estar neste julgamento para lançar lá? O próprio Senhor Jesus. O rico foi sepultado, Lázaro foi sepultado, mas a Bíblia diz que a alma dele foi levada pelos anjos para o lugar de descanso, ou seio de Abraão. Ali, tratando-se da vida eterna, Jesus explica o que o rico tinha perguntado: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Nós vemos agora Lázaro no lugar de descanso, o rico no Seol, ou no inferno. E ele dizia assim: oh pai Abraão, molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado em chamas. E o pai Abraão diz assim para ele: filho, você teve a sua oportunidade, você teve ela enquanto esteve em vida, você teve a oportunidade de buscar a Deus. Filho, se tu conheces a lei, lembre-se que Isaías, capítulo 55, e versículo 6, a Bíblia dirá assim, capítulo 55, e versículo 6, busque ao Senhor, enquanto se pode achar. Quer receber a vida eterna? Invoque ou ore o nome dele enquanto estiver perto. Deixe você, homem, mulher, pecador, ímpio, deixe o seu caminho e se converta ao Senhor, porque Ele se compadecerá de vós. Eu vejo Abraão dizendo para o rico: você teve essa oportunidade, você não se lembrou de Deus, que lambia as suas úlceras, as suas chagas, as suas enfermidades. Vejam que houve dois personagens, dois caminhos, duas escolhas e duas consequências. Agora volte comigo aonde o jovem está de frente ao Senhor Jesus e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se coloque agora no lugar deste jovem e veja o bom mestre à sua frente. A resposta que nós temos é essa: a vida eterna estava de frente dele. Ele olhou nos olhos da vida eterna. Glória a Deus. Dá para imaginar que a vida eterna, chamada Jesus Cristo, estava diante dele. O jovem rico olhou dentro dos olhos dele, esteve perto
pertinho da vida eterna e perguntando sobre ela. Quero ser um pouquinho mais ousado. Pouquinho mais ousado. Fique em pé, por favor. Você é o bom mestre. Eu sou um jovem rico. Os irmãos podem sentar. Ele olhou dentro dos olhos da vida eterna e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vem mais para cá que quem está da galeria não está vendo. Sobe aqui. Ô, glória! É mistério. Está aqui o bom mestre, o homem que o interroga. Ele olhou dentro dos olhos da vida eterna, mas não abraçou a vida eterna. Perdeu, estava pertinho dele. Vou mais além? Quem sabe este jovem rico, ele até pôs a mão na vida eterna para perguntar: bom mestre. Meu Deus, meu Deus. Ó, ainda fez assim: o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. A vida eterna estava de frente dele. Deus abençoe. A vida eterna estava de frente dele. Ele perdeu a oportunidade de abraçar a vida eterna. Glória a Deus. Estou sendo claro na mensagem, todos estão entendendo? Diga amém. Amém. Vamos contextualizar para os nossos dias? Vamos se aproximar dos nossos dias? Aleluia. Talvez muitas pessoas já entraram por esta igreja. É verdade, Jesus. Já viram várias vezes a pregação. Já viram várias vezes o testemunho. Várias vezes já viram o apelo. Olha, quer herdar a vida eterna? Aceite Jesus, pois você está pertinho dela. Quantos entraram por esta? Embora, Senhor.